Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você assistir essa aula, você vai assistir uma aula top de linha. Mas só que você não pode ficar do jeito que você está aí. Passivo. Igual um zumbi na frente dessa tela. Cadê o seu caderno? Cadê o seu material de anotação? Os seus registros? Existe uma coisa na neurociência chamada de esforço cognitivo. Quanto mais ativo for o seu bloco de estudos, o que você está fazendo agora é um bloco de estudos, hein? Com uma videoaula top. Então, quanto maior o seu esforço cognitivo, maior a sua retenção, sua conectividade dos seus neurônios. Mais você gera memória semântica. A metodologia do Atlas é pautada nisso. Então, separa o seu material de anotação, de atividade para esse bloco de aulas. Seja muito bem-vindo, porque você vai ter um momento agora que vai ser um divisor de águas no seu resultado. Bem-vindo ao Atlas. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, professor Vinícius. Nesse módulo, vamos conversar sobre um elemento chave para a vida no planeta. Já passamos do carbono, beleza? Conversamos bastante sobre o ciclo do carbono e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ciclo do nitrogênio. A grande questão é, por que esse elemento é importante? Carbono, ok, né? Base de matéria orgânica, a vida no planeta depende, né, desse bloco orgânico para se construir, mas por que a importância do elemento nitrogênio? Primeira coisa, galera, quando a gente fala de nitrogênio, tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Falou em nitrogênio, puxa bioquímica, puxa proteínas. Por quê? Lembra que proteínas, elas são formadas por cadeias de aminoácidos. E cada aminoácido, ele tem uma diversificação, mas ele tem uma estrutura base. Todo aminoácido ele é formado por um radical, que vai variar conforme o tipo de aminoácido. Todo aminoácido tem um próton de hidrogênio. Todo aminoácido tem o grupo carboxila. Todo aminoácido tem o grupo amino. Para se fabricar aminoácidos, portanto, proteínas, eu preciso desse elemento. E vai lembrar, tá bom? Não tem uma forma viva neste planeta que independa de uma constituição proteica. Esse é um grupo, proteínas, fundamental para se construir um ser vivo neste planeta. Tudo bem? Segunda importância. Você já ouviu falar, lembra aí, das bases nitrogenadas. Que isso aqui, gente? Quem é que fez essa palhaçada aqui? Tem gente que falta serviço, entendeu? Não tem o que fazer. E aí começa a expor meu corpinho. Eu não autorizei expor meu corpo desse jeito. Isso é uma época que eu treinava forte, entendeu? Perdi um pouquinho de massa, mas continua a mesma coisa. O bíceps está exatamente o mesmo. Vamos fazer. Olha só, desculpa aí, tá, gente? Quando a gente fala, por exemplo, em bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, uracila, olha o nome, bases nitrogenadas. Para se construir ácidos nucleicos, DNA, RNA, você vai precisar deste elemento. Não tem jeito, galera. Tudo bem? Você quer uma outra? Cara, essa é sagaz, né? Adenosina trifosfato, beleza? Tá lá na academia. Treino aeróbico, tudo bem? Tá lá, bicicletinha. Fracalose, gente. Ele põe, bicho, é de lei, tá bom? Ele vai colocar o shortinho reguete dele, sensual, querendo com um shortinho reguetinho. Vai pra academia pra aula de spinning dele. Coloca a faixinha aqui, um topzinho, tudo bem? Que ele pega da esposa dele. E, bicho, tá lá, ó, todo sensual. Cara, treino aeróbico. Pô, vamos lá, gente, gastando ATP. Pô, mas o que é gastar ATP? Por que o fracalose? O que significa o fracalose gastar ATP? Gente, ele tá tentando, né? Elogia, tá bom, gente? Quando vocês encontrarem ele, traz um elogio, que ele se dedica muito, viu? Ele leva muito a sério isso, ele sente, tá? Então, por favor, tá bom? O que acontece, galera? Adenosina trifosfato é a sua moeda energética.
É com ela que você vai armazenar a energia que você extrai de moléculas orgânicas. A adenosina é formado, ela é um nucleotídeo de RNA com 3 fosfatos, base adenina. Para fazer ATP, você precisa do elemento nitrogênio. Ou seja, olha o nível de importância desse elemento no planeta. Ele forma proteína, ele forma ácidos nucleicos, ele forma ATP. Coisas que são totalmente intrínsecas ao sistema vivo no planeta. Deu para entender, galera? Então, fica ligado. Nitrogênio é um elemento de altíssima importância. Não esquece dessas funções, porque elas aparecem na prova para você. Tudo bem? A grande questão é, toda vez que a gente fala de ciclo de nitrogênio, ele está muito ligado. Eu vou te dar um conselho. Vou te dar um printa, deixa eu sair da tela, printa aí. Essa tela, ela é importantíssima para você, tudo bem? Porque, primeiro, ela tem tudo a ver com nitrogênio, mas a questão não é essa. Ela é simplesmente a base de funcionamento da vida nesse planeta. Gente, quando a gente fala em metabolismo, o que é metabolismo? O que é metabolismo? Tá vendo? Muita gente decorando, mas sem entender o que significa. Quando a gente fala metabolismo, metabolismo é o conjunto de reações químicas biológicas. Então, a fotossíntese, respiração celular, o fato de você estar me escutando agora, enxergando essa tela, porque o seu funcionamento cerebral ele vem de centenas, de milhões de reações químicas acontecendo em fração de segundo. A duplicação do DNA, toda reação química biológica, nós chamamos de metabolismo. E essas reações, elas são catalisadas por um personagem específico, genericamente chamado de enzimas, que na sua grande maioria são proteínas. Então, depende do nitrogênio na composição. Só que aonde que esta enzima está inscrita? Na molécula de DNA. E um detalhe, tudo bem? Não basta ter enzima para ter metabolismo. Você tem vírus, por exemplo, que dentro da sua estrutura eles têm enzimas, mas eles não têm metabolismo. Pô, como é possível ter enzima e não ter metabolismo? Simples, filho. A enzima, para funcionar, ela precisa de ATP. Se não entregar ATP, ela não vai funcionar. É necessário enzima ativa. Qual é o único lugar neste planeta que nós encontramos ATP? Só tem um lugar neste planeta que você encontra ATP. Presta atenção aqui, olha para cá, decorar, todo mundo decora, hein? Vírus, parasita intracelular obrigatório. Meu filho, já percebeu, já entendi que tem esses gatilhos de trauma em vocês. Vírus, parasita intracelular obrigatório. Enzima, biocatalisadores. Gente, olha só, presta atenção. Qual é o único lugar neste planeta que você encontra ATP? No citoplasma de uma célula. Dentro de uma célula. Não interessa qual célula. Dentro de uma célula. Portanto, para ter metabolismo não basta ter enzima. Para ter metabolismo tem que ter enzima ativa. E ela só se ativa se ela tiver disponibilidade de ATP. Tudo bem, galera? Então, aonde que é possível ter expressão viral? Somente dentro de uma célula, porque é somente nesse ambiente que eu encontro ATP. Por isso, parasita intracelular obrigatório. Fecha parênteses. Vamos seguir com o nosso curso Ciclo do Nitrogênio. A expressão da vida no planeta. A genética depende deste elemento, porque se ele compõe ácidos nucleicos, a expressão, a hereditariedade depende desse processo. De DNA a proteína. Você quer uma coisa que está mais diretamente relacionada ao elemento nitrogênio? Deu para entender o grau de importância que esse elemento tem? Quando a gente fala de ciclo de nitrogênio para sua prova, presta atenção no que eu vou te falar. O Enem cobra tudo. Tudo. Esse é o ciclo que, quando ele vem nas provas, normalmente os alunos têm um pouco mais de dificuldade, porque o ciclo do carbono, ele tem um pouco mais de interpretação, de análise de dados, ele é mais familiarizado, respiração celular, fermentação, fotossíntese.
Agora, o ciclo do nitrogênio, ele é sequenciado, ele tem etapas muito bem definidas. Então, quando ele cobra essas etapas, e o Enem cobra essas etapas, tudo bem, galera? É onde às vezes a galera tem um pouquinho mais de dificuldade. Vini, tá, qual é o macete? Macete? Você não está aqui para isso? Não tem. Aqui, o caminho é um só. Treinar por questões. Aumentar o seu nível de fixação, de conexão e vocação. Treinamento prático por questões. Tudo bem? Vamos lá. Como que é a mobilidade de nitrogênio num ecossistema? A maior parte do nitrogênio, ele se encontra na atmosfera sob a forma de N2. O gás nitrogênio, ele é inerte metabolicamente para você. Para fazer uma pergunta, por que você não metaboliza gás nitrogênio? Não? Vou mudar a pergunta então. Por que você não digere a celulose? Muito bem. Exatamente. Não, eu entendi o que você pensou agora, eu entendi. A gente não digere a celulose porque a gente não tem enzima para fazer a digestão da celulose. Não temos a celulase. Ok. Por que você não metaboliza o N2? Exatamente, porque você não tem enzimas que metabolizam o N2. Traduzindo, você não tem genótipo, genes para metabolizar o gás nitrogênio. Você não tem, mas tem micro-organismos neste planeta que tem. Cianobactérias, existem outros tipos de bactérias que fazem metabolização do gás nitrogênio. A gente chama de fixação do nitrogênio. Muito comum a prova trazer para você um gênero que é o gênero Rhizóbio, muito encontrado em associação, em uma simbiose com leguminosas. O que acontece? A Rhizóbio, para você ter ideia, só para você ver, a gente que é leigo, quando você olha assim, parece até que a planta está doente, né? Parece um tumor, uma deformação, um parasita, mas essa relação aqui, ela é importantíssima, sabe por quê? O que é a Rhizóbio? O que esses nódulos de bactéria aqui eles estão fazendo? Eles estão fixando nitrogênio e eles compartilham parte disso com a planta. A planta faz fotossíntese, compartilha matéria orgânica com essa bactéria. É uma relação, um mutualismo muito legal, muito interessante, tudo bem? Então, essa relação mutualística aqui, olha, você encontra em leguminosas, tudo bem? Aquela plantação de feijão, de soja. Por isso que normalmente, numa rotação de cultura, você quer descansar o solo, você quer melhorar um pouco o aporte de nitrogênio, se usam essas culturas aqui, por conta dessa associação com bactérias do gênero Rhizóbio. Beleza? O que acontece, galera? A grande questão é que, ao fixar nitrogênio, um subproduto desse metabolismo é exatamente o amônio, o NH4+. Amônio também que vem da ação de decompositores, tudo bem? No ecossistema. Só que o amônio, ele não é uma fonte de nitrogênio para muitos organismos. Na verdade, para a maioria não é. Existem micro-organismos no solo que vão metabolizar o amônio por quimiossíntese, transformando este amônio em nitrito, o NO2-. Muitos micro-organismos não metabolizam nitrito. Não é um nitrogênio disponível, mas existem aqueles que vão metabolizar o nitrito em nitrato. Aqui é que eu quero a sua atenção. Por quê? Porque o nitrato é o nitrogênio biodisponível para a maior parte dos organismos no ecossistema. Esse é o cara, nitrato. Tudo bem? Existem bactérias que vão metabolizar por quimiossíntese o nitrato, fazendo um processo em que o produto é o gás nitrogênio. Opa! Agora eu começo a ter um ciclo, ó. Eu estou fazendo a fixação do nitrogênio, cianobactérias, Rhizóbio, estou fluindo com esse nitrogênio no ecossistema, cadeia alimentar, decomposição, quimiossíntese, estou devolvendo o N2 para a atmosfera. Está vendo como é que o ciclo agora fechou? A prova tem que saber as etapas
do ciclo do nitrogênio. Sua prova cobra essas etapas. Então, quando a gente fala de fixação do nitrogênio, etapa de fixação. O nome está lá, né? Ajuda. Quando você fala, por exemplo, dessa metabolização e produção do amônio, etapa de amonificação. Quando você fala do metabolismo do amônio, produção do nitrito, etapa de nitrosação. Quando você fala da produção, da conversão do nitrito para o nitrogênio, principal forma biodisponível, você está falando da etapa de nitração. Quando você fala dessa conversão do nitrato para N2, devolvendo a atmosfera, você está falando do processo de desnitrificação. Então, fixação, amonificação, nitrosação, nitração, desnitrificação. Você vai achar, por exemplo, em algumas questões, cobrando a etapa de nitrificação. O que é nitrificação? É a produção do nitrato. Então, ela pega aqui, amonificação, nitrosação e nitração. Tudo bem? Nitratação. Você vai encontrar esse termo. O que é a nitratação? Nitratação é essas duas etapas aqui, nitrosação e nitração. Tudo bem? Beleza, galera? Perceba, hein? Por isso que você tem fertilizantes que eles colocam amônio no solo. Qual é o objetivo de colocar o amônio no solo? Colocar o amônio no solo é você impulsionar a quimiossíntese nos micro-organismos e dar continuidade ao metabolismo para a produção de nitrato, que é absorvido pelas plantas. Perceba como que é fundamental você ter a saúde do solo, você manter a boa qualidade da microbiota do solo, porque isso aqui não ocorre sozinho. Isso aqui não é um processo espontâneo. Ele só é realizado por micro-organismos que fazem o processo de fixação, amonificação, de nitrosação, nitração, desnitrificação. Se as condições do solo não forem favoráveis, está compactado, está seco, o pH está alterado, já era, galera. Então perceba, manter a vitalidade do solo garante isso aqui. Existem provas que elas podem trazer para você uma nomenclatura em relação ao gênero dessas bactérias, né? Então, por exemplo, o rizóbio, ele é muito batido, então ele vai aparecer para você e apareceu até no Enem, beleza, galera? Agora, você tem, por exemplo, nitrossomonas, né? Que faz essa conversão do amônio em nitrito. Você tem a nitrobacter, que faz a conversão do nitrito em nitrato. E você tem as pseudomonas, que faz o processo de desnitrificação. Então, dependendo da prova que você vai fazer, ela pode cobrar esses gêneros de bactérias no ciclo do nitrogênio. Beleza, galera? Etapas para você que vai fazer a prova do Enem. Tem que saber. Não tem para onde correr. Tudo bem? Beleza? Qual que é a questão? Quando eu falo do ciclo do carbono, eu relaciono a desmatamento, eu relaciono a acidentes com combustíveis fósseis, derramamento, aquecimento global. Agora, ciclo do nitrogênio. Aqui você está vendo, por exemplo, uma coisa que aconteceu no litoral, se não me engano, da China, que foi um bloom algal. Se liga, um aumento muito rápido, extremamente bizarro de biomassa de algas. Isso aqui, um processo que nós chamamos de eutrofização ou eutroficação, tudo bem? Qual que é a questão? Não vimos que o nutriente, o nitrogênio, ele é um nutriente importantíssimo no ecossistema? Toda vez que esse nutriente aumenta essa concentração, isso é um fertilizante para esses micro-organismos, como por exemplo as algas. Então, quando você aumenta a biodisponibilidade de nitrato, por exemplo, na água, fósforo, o que você faz? Você superestimula a multiplicação desses micro-organismos, as algas, por exemplo. E aí elas começam a aumentar muito rápido a biomassa delas. Tá, Vini, mas aonde que eu encontro esse fornecimento mais agressivo de nitrogênio, de fosfato? Você encontra isso aqui principalmente em esgoto doméstico, beleza? Então, quando você tem esgoto doméstico, quando você tem, por exemplo, próximo a locais que você tem ali
fazendas, uso de fertilizante, descarte de fezes de animais, e aí você aumenta muito o aporte de nitrogênio na água. Qual é a consequência disso? Os micro-organismos, olha o nome, aeróbicos, se multiplicam muito, muito e muito rápido. Aeróbicos se multiplicam muito, então o que acontece com a taxa de oxigênio na água? Ela diminui. Portanto, esses mesmos organismos aeróbicos que se multiplicam, chega uma hora que o teor de oxigênio na água é muito baixo. A demanda de oxigênio está alta, mas tem pouco oxigênio. Eles começam a morrer. Aqueles que são uma biomassa maior, eles sofrem mais. Se ele não tem um local para se evadir, ele vai morrer por asfixia, ele vai morrer pela falta de oxigênio. Tudo bem? Como é o caso de peixes, por exemplo. Quando você está em lagoas, né, não tem para onde se evadir. Então, a eutrofização é um processo com uma agressividade muito grande. Tá bom? Então, se liga. O que eu quero que você entenda? Toda vez que a gente falar em eutrofização, ele muitas vezes pode te apresentar isso em gráfico. Ele pode te mostrar várias variantes no processo. Tem uma que você sempre tem que ter ela como referencial. O que marca a eutrofização? A queda na taxa de oxigênio. Ó, eutrofização, a queda na taxa de oxigênio. Queda na taxa de oxigênio por quê? Porque você está tendo a multiplicação de organismos aeróbicos. Então, eles consomem muito desse oxigênio dissolvido na água. Tudo bem? Beleza? Bem, fica uma questãozinha aqui para você pensar. Se a eutrofização ela vem por uma multiplicação de algas que está acontecendo pelo fornecimento de nitrogênio na água, a alga faz fotossíntese. Então, se está multiplicando alga, não era para a taxa de oxigênio estar aumentando ao invés de estar diminuindo? Por que isso está acontecendo? Qual é a lógica de você ter o aumento de biomassa algal e você ter a redução da taxa de oxigênio? Por que isso acontece, galera? Pensa aí. Alguma explicação para isso? Pessoal, não esquece. O oxigênio se difunde muito mais para a atmosfera do que na água. Então, olha o que está acontecendo. Você está aumentando a biomassa de micro-organismos aeróbicos. Micro-organismos aeróbicos que fazem fotossíntese. Só que boa parte desse oxigênio que está sendo produzido, desse gás oxigênio, não fica na coleção hídrica. Ele vai para a atmosfera, ou seja, a taxa de oxigênio cai. Deu para entender? Você aumenta a demanda de oxigênio na água, mas boa parte desse oxigênio está saindo do corpo hídrico para a atmosfera. Taxa de oxigênio vai cair. Eles estão competindo por esse oxigênio, ela vai diminuir. E aí o impacto é muito grande. Uma vez essa queda na taxa de oxigênio, pensa aí, gente. Pensa nos decompositores. Existem decompositores que são aeróbicos. Existem decompositores que são anaeróbicos. Quando a taxa de oxigênio cai, você favorece muito a multiplicação daqueles decompositores anaeróbicos. Eles começam a se multiplicar, a atividade decompositiva fica muito mais intensa, você começa a ter a putrefação, você começa a ter a produção de gases de enxofre, o mau cheiro no ambiente, já é um estágio avançado dessa eutrofização no meio. Então, quando você tem uma poluição, o lançamento de dejetos de esgoto direto no ambiente, você inevitavelmente mexe nesse balanço, nessa mobilidade de nitrogênio no corpo hídrico, gerando um impacto da eutrofização. Tudo bem? Quero deixar aqui a soma de um problema, tá? Porque dependendo da alga que estiver se multiplicando, módulo anterior de relações ecológicas, dependendo da alga que estiver se multiplicando, metabolismo dela produz substâncias extremamente tóxicas no ambiente, tá?
Como é que é o nome daquela relação ecológica quando uma espécie produz, ela libera substâncias que são tóxicas contra outra espécie? Como é que é o nome? Exatamente. Amensalismo. Ok? Fica ligado. Tá bom? Senhores, nosso próximo encontro, ciclo da água. Ciclo da água é onde a gente vai entender um pouquinho essa mobilidade no planeta e os impactos ambientais. Te aguardo lá, hein? Gostou? Seja muito bem-vindo ao Atlas, um pré-vestibular online focado em metodologia de aprovação. Aqui no Atlas, a gente vai te entregar algo muito maior do que aula. Porque só aula não aprova. Se você não tiver uma metodologia de estudos que dialogue com o que você busca, que é a sua aprovação, você vai ficar com muito conteúdo, mas não vai ter performance. Tem que ter uma interseção nisso aí. Metodologia tática no processo de construção de resultados, com consistência. Resultado bom não pode ser uma eventualidade, tem que ter consistência. Acesse o link aqui abaixo no vídeo, vem conhecer o programa do Atlas e seja muito bem-vindo. A sua aprovação, ela está aqui. Na verdade, ela está aqui.